Se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal. Que a gente acabar, tu me mostra um exemplo de eu praticando ódio nas redes? Não conheço nenhum. O que é ser fascista? É ser igual a Tite, olha no espelho. Além de feio, fascista. Bom, então ela me julgou de feio, então por isso eu sou fascista. Lhe chamou de garota bonita. Destacar atributos físicos de uma mulher no ambiente de trabalho é uma atitude machista? É parte de uma cultura machista. Além de feio, fascista. Apuraram um conjunto de desvios de corrupção, o que nós defendemos. Do PT. De vários partidos. Sim, e do não presidente, do... o ex-presidente Lula. Quando eu concluir o raciocínio, eu chego lá. Que tu fizeste várias perguntas em uma, eu tô tentando responder uma a uma. Para ser fiel ao que tu perguntaste. Obrigado. Então, o que nós sabemos e que defendemos é que as pessoas que tiverem comprovadamente envolvimento nos ilícitos estejam presas. Eu sempre manifestei dessa forma, o Haddad sempre se manifestou dessa forma. De outro lado, ocorre um conjunto de julgamentos que são notoriamente políticos, né? Alguém questiona o envolvimento político quase militante do juiz Sérgio Moro? Eu questiono. Bom, a população tá vendo ele desfilando por aí, né? Alguém questiona, ele não desfila só abraçado em Tucanos? Viu? Não, ele desfila. Primeiro, eu não acho que ele desfila. Tu não acha que ele desfila? Não. Ele cumpriu as suas atribuições, tanto que a condenação do TRF da 4ª Região de 9 anos saltou para 12 anos e 1 mês. Claro, com a pena igual entre todos os magistrados, né? Sim. Claro, tantas vezes você tem decisões unânimes. Você acha que foi um acerto? Não, eu acho que o que nós defendemos é que o presidente Lula seja julgado até a última instância com a velocidade que é adequada. Quer dizer, indulto tá fora, então a possibilidade. Ele jamais pediu indulto, ele quer ser julgado. E não será dado indulto. Ele jamais possível pediu, governo do qual a senhora faz parte. O que nós defendemos, e o Haddad tem dito publicamente em todas as ocasiões, é que nós faremos exatamente aquilo que o presidente Lula pediu. Por sua plataforma, mas a candidata é do Partido Comunista do Brasil. Quer dizer, portanto, se mantém o nome até hoje que acredita no comunismo. Durante muito tempo, o PCdoB se auto-intitulou Partido do Socialismo, o que é diferente do comunismo na leitura marxista. Uma coisa é comunismo, outra coisa é socialismo. Eu queria saber se o partido da senhora, do qual a senhora faz parte em aliança com o Partido dos Trabalhadores, continua defendendo o socialismo no Brasil e, no limite, o comunismo. Pode responder, candidato, antes do intervalo. Pode responder. Tava ouvindo a aula de marxismo do Vila. Sim, eu sou uma militante comunista. Eu acredito no mundo sem injustiças. Então, mas defende o comunismo? Isso que eu queria saber. Eu estou te apresentando o que nós defendemos. Mas defendemos... o comunismo Sim, social... eu sou comunista, defendo o mundo sem injustiças. Na vida Socialização dos meios de produção, estatização, portanto, toda a economia. Não, isso, só para saber. Então, eu estou te respondendo o que eu defendo. Né? No nosso programa, tu pode pegar, está escrito, nós temos o que nós chamamos de novo projeto de desenvolvimento para o Brasil, centrado na retomada da atividade industrial e em algumas reformas que nós consideramos estruturantes para o Brasil se desenvolver. A reforma da Previdência não está entre as nossas, a reforma trabalhista, como foi feita, não está entre as nossas. Quais as nossas reformas? Uma reforma tributária que desonere, né, a maior parte da população, que são os mais pobres. Isso, inclusive, está no nosso programa de governo com a Haddad. Tu já viste a nossa proposta que até 5 salários mínimos a população não paga imposto de renda? Então... O Bolsonaro fala a mesma coisa. Ele falou que defende 20% para todo mundo. Não, acima de 5. Acima de 5. Isenção até 5 também. Estou muito feliz de ser parceira de chapa do Haddad e de nós unificarmos pessoas a partir do nosso programa. Mesmo o Renan Calheiros da vida? Nós temos um projeto para o Brasil, né? E esse nosso projeto é o projeto que nós já governamos e já mostramos o que podemos fazer, né? E o Haddad foi digamos assim, um dos pilotos desse programa durante os anos do governo Lula. Então não incomoda ter o Renan Calheiros do lado abraçado? Eu não me incomodo com o nosso programa, com a nossa... Não me incomodo com... Você percebe que você está contornando a pergunta. Eu não estou contornando. E foi usado pelo PT durante 13 anos e destruíram o BNDES e tal. Agora, recentemente, o novo presidente do BNDES disse que só para Venezuela e Cuba dava um prejuízo de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Eu queria saber que no eventual governo do qual a senhora fará parte, caso o PT vence e o PCdoB vence as eleições, se vão continuar empréstimos como para a ditadura venezuelana, para a ditadura cubana, se é que a senhora considera esses países ditadura, vai continuar do mesmo jeito? Última resposta, candidato. Se nós ganharmos, o BNDES vai voltar a cumprir um papel de desenvolvimento do nosso país. Os bancos de fomento vão emprestar para a Venezuela e Cuba? Com juros baixos e, do ponto de vista diplomático, o Brasil voltará a manter laços que cultivem a paz, sobretudo na nossa região, professor. Por quê? Porque cada pessoa que defende a soberania nacional, seja das Forças Armadas, ou seja, cidadão civil do Brasil, torce para que os conflitos regionais diminuam, né? Continuar apoiando Venezuela e Cuba, isso é o que eu queria, sim ou não?
candidata? Nós não apoiamos Venezuela e Cuba, Não, acha que são professor, no ditaduras? BNDES. Não houve esse apoio. Os empréstimos. Essas distorções. Porto de Mariel. Mas os empréstimos garantiram o desenvolvimento das Mas nossas empresas. Mas não pagaram. O próprio presidente do BNDES, Diogo de Oliveira, disse 1,1 bilhão de reais. O que... O Lula está acima do bem e do mal para vocês? Por que não colocar um pouco de crítica, um olhar crítico sobre o que aconteceu e sobre o comportamento da justiça? Nada do que o Palocci falou tem fundamento, nada. Eu não sou porta-voz da esquerda, né? Eu sou militante. Mas a sua opinião sobre isso? Sua opinião sobre ele, sobre os processos que recaem sobre ele, as acusações? Então, eu volto, eu não sou porta-voz da esquerda. Eu sou militante e dirigente de um partido que é o PCdoB. Eu não acho que ele está acima do bem e do mal. Usam muito na atualidade aquela frase de que não há ninguém acima da lei. Eu defendo que no Brasil não haja ninguém acima da lei e ninguém abaixo dela, né? Então, para isso a necessidade de provas, né? Todos os brasileiros devem ser julgados com base em provas, né? E as provas, elas têm que ser materializadas. Eles são políticas? Ele é réu em 7 processos, são todos políticos? As acusações necessariamente não, né? Mas o julgamento é que não pode ser. As pessoas podem ser acusadas de qualquer coisa, mas para elas serem condenadas há necessidade de provas. Isso é o que eu defendo para todas as brasileiras e brasileiros. Provas consideradas por Moro para condenar Lula. Documentos apreendidos na casa de Lula sobre o triplex. Vai faltar dedo na mão. Documentos apreendidos na sede da cooperativa Bancoop. Documentos apreendidos na OAS. Notas fiscais da OAS e outras empresas contendo itens da reforma do imóvel. Mensagens de celular de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, se referindo ao projeto do chefe e para marcar com a madame. Mensagem no celular de Paulo Gordilho, arquiteto e ex-executivo da OAS, citando reformas em sítio e praia. Testemunhos de Paulo Gordilho declarando que tinha conhecimento de que o triplex estava reservado para Lula desde 2011. Mensagem no celular de Marcos Ramalho, executivo da OAS, citando visita ao triplex de Fábio Luiz, filho de Lula, em 2014. Testemunhos de funcionário da OAS que disseram que a empreiteira não costumava personalizar imóveis à venda. No entanto, esse está sendo personalizadinho para o Lula. Até elevador iam botar dentro, né, Milton? Testemunho de gerente da OAS que disse ter acompanhado visita de Lula e Marisa ao triplex no início de 2014, mas aquela foto nunca existiu. Testemunho de engenheiro da OAS que disse que acompanhou a visita de Marisa e Fábio ao apartamento em agosto de 2014. Testemunho de funcionário da empresa Kitchens que confirmou a contratação para 2 cozinhas no triplex e de um sítio em Atibaia. Testemunho da sócia da Talento que disse que acompanhou a visita de Marisa e Fábio ao triplex. Mas daí foi fácil depois botar a culpa em quem? Na finada, na Marisa, covardia de Lula. Testemunho de zelador dos Solares que confirmou visita de Lula e Marisa e de nenhum terceiro. Depoimento de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, confirmando o esquema criminoso da Petrobras e que se reuniu com Lula para tratar do triplex de 2014. E ainda faltam 3 argumentos aqui das provas colhidas por Moro. Depoimento de Agenor Franklin Magalhães Medeiros, diretor da área de óleo e gás da consultora OAS, confirmando o pagamento de propinas na Petrobras e que ouviu que o triplex e o sítio em Atibaia seriam debitadas do crédito do PT com vantagens indevidas. Nota do Instituto Lula de 2014 com incongruências e contradições do próprio Lula, que fez questão de falar diante de Moro no seu interrogatório. Isso nós estamos falando só do triplex. Tem ainda o sítio, tem os recibos falsificados, enfim, tanta prova, tanto documento, e mesmo assim petista diz que não tem prova na sentença do Moro para condenar Lula. O Mitchell foi interrompido, por favor, Mitchell. Não, eu achei ótimo o que aconteceu aqui, porque comprovou o que ele estava dizendo, que o Lula e a questão ética estarão no centro dessa campanha, não há dúvida nenhuma. E a senhora já começou a mostrar que posição vai tomar durante a campanha. A senhora está começando a mostrar qual vai ser a sua bandeira do ponto de vista da ética. Teoricamente, não tem nenhuma dúvida, a senhora é uma defensora da ética, mas na prática há constrangimentos. Eu também não teria o Paulo Maluf, mas eu também não apoiaria, ou não pediria o apoio dele para eleger o Haddad. Porque senão a gente fica vendendo um peixe mal embrulhado. Então, concordo que ter o Paulo Maluf como fonte é um desastre. Aliás, ter o Paulo Maluf... Não, minha reflexão, eu estava falando para qual é a minha reflexão sobre o desenvolvimento do país. Mas o Paulo Maluf esteve na mesa do PCdoB na aliança para eleger o Haddad em São Paulo. O PT esteve muito próximo do PCdoB durante todos os anos em que essas encrencas começaram a aparecer perante a opinião pública brasileira. E eu queria saber, porque o que o PT não tenha feito uma autocrítica, a gente até entende, uma vez que ele está implicado com esses escândalos até a medula. Mas o PCdoB também não fez nenhuma grande condenação, nunca expressou um gesto de condenação assim ao comportamento
da cúpula corrompida do PT. Eu queria saber da senhora como é que a senhora pretende lidar com esse elemento, a questão ética dos seus adversários de sempre, dos seus aliados de sempre. A questão ética, para mim, não é objeto de debate, né? Ela é obrigação de quem tem compromisso com a sociedade, com os bens públicos. Tem acontecido, deputada. A gente não vai debater ética nessa eleição, vamos debater o quê? Não, o que eu quero dizer, Boechat, é que ela não é um atributo que a gente pode se dar o direito de trazer ou não para si. Ela é uma obrigação de quem tem responsabilidade. Não é uma escolha. Não é uma escolha, e os aliados, com a vida pública. Deixa ela responder o nosso Agora, eu não sei o que tu valoras como um grande ato. Né? Nós cuidamos do nosso partido, né? Mas vocês estiveram juntos com o PT no pior momento da história do PT. E nós temos uma avaliação de que nós construímos transformações importantes no Brasil naquele momento. Agora, do companheiro, quer dizer, era um jogo de poder que tinha o PCdoB associado. Não estou falando associado à bandalheira do PT, mas o PCdoB era um parceiro de alguém que tinha uma conduta absolutamente... Não houve uma condenação pública, deputada. Não, quem tem que debater isso é a justiça. E eu espero que a justiça faça, sim, com relação... Sim, condenação, quem condena é quem, Boechat. Por exemplo, se a senhora levantar e der um chute no Mitre, que é um idoso, eu vou condená-la, não preciso esperar a justiça se pronunciar. Mas para nós, o tema da ética não é um tema que cabe grandes debates. Nós cuidamos do nosso partido. Falou o que irá fazer se o PT ganhar as eleições. Legalização do aborto. Eu defendo que o aborto seja tratado como um tema de saúde pública no nosso país. Ele é um tema de saúde pública e precisa ser tratado assim. Portanto, nós temos que rever, debatendo com a nossa população, a legislação atual. Mas, em tese, a escolha é da mulher, é da mãe. Em tese, a escolha, não, na minha visão, não é em tese. Na minha visão, deve ser a escolha da mulher. Perfeito. Legalização das drogas. A descriminalização das drogas, da maconha em especial, né? Eu defendo a tributação das drogas e acho que o Brasil precisa fazer essa discussão, sim. Num comércio legal, é isso? Um comércio legal, mas não qualquer comércio. Eu acho que o Brasil precisa debater, né, de forma científica e não moral o tema do impacto de cada uma das drogas, inclusive das que já são listas, né, na violência. Né, precisa pensar para que servirá a tributação. Combater o cristianismo. E por fim, dado que o Estado é laico, o ensino religioso nas escolas públicas. Sou contra o ensino religioso. Os católicos ou cristãos como eu, todos os domingos são liberados. Então, acaba que isso prejudica e faz com que brasileiros que não são cristãos como eu, né, sejam penalizados. Não é certo. Os católicos ou cristãos como eu, brasileiros que não são cristãos como eu, Fala, Camila. Contra a redução da maioridade penal e a favor do desarmamento da população. Só complementando essas perguntas, eu queria saber a opinião da senhora a respeito da maioridade penal, da redução da maioridade penal e do armamento da população. Então eu defendo a manutenção da idade atual, porque já acho que com 12 anos para cumprir medidas de restrição de liberdade, porque prisão é restrição de liberdade, já é uma idade bastante baixa, né? É o início da adolescência. Eu sou contra o armamento da população. Ideologia de gênero para crianças. Eu queria falar sobre igualdade de gênero. Queria saber que medidas concretas a senhora propõe para que isso seja alcançado aqui no Brasil. O tema da educação infantil, para mim, é um tema central. Eu acredito que a educação precisa ser uma educação para a diversidade, certo? Nós temos índices tristes de aumento de suicídio de jovens, que tem relação com determinadas práticas que são, sobretudo, machistas, misóginas e homofóbicas, e o conjunto, né, lesbofóbicas, transfóbicas, né? A gente tem suicídios que são muitas vezes levados por isso, e eu não acredito que a gente possa mudar o Brasil sem mudar a cabeça das pessoas. Então, acaba que isso prejudica e faz com que brasileiros que não são cristãos, como eu... Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal, clique em joinha, deixe o seu gostei, consegui mais inscritos, eu juro pra você que pinto meu cabelo de uma corzinha bem diferente.